Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a CAGES acaba de adquirir um empréstimo inédito com a Agência Francesa de Desenvolvimento. A relação com a instituição da França é diferente da que normalmente é feita com os bancos. O financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, a CAGES, é no valor de 1 bilhão e 260 milhões de reais. De acordo com o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Neuri Freitas, o valor será usado para melhorar a eficiência do abastecimento de água no estado e trazer sustentabilidade financeira para a companhia. Esses recursos eles vão trazer uma melhoria financeira para a companhia. A gente já vinha investindo em vários projetos e aí esse recurso ele vai vir para dar uma melhoria nessa parte de caixa, porque a gente já tinha alguns investimentos e dentro da engenharia financeira que a gente vem fazendo, a gente está trocando essa dívida dos investimentos que estão em andamento, porque esse financiamento com a FD ela vai trazer um pouco mais de prazo para pagamento da dívida, e isso vai suavizar e trazer uma melhoria financeira para a empresa, além de que a gente tem aí taxas bem atrativas para continuar com a captação de mais recursos, para dar um pouco mais de lastro para realizar novos investimentos, mas também tem uma boa parcela desse valor que vai ser utilizada principalmente para redução de perdas e para trabalhos relacionados a questões ambientais, melhoria de licenças ambientais, melhoria em sistemas de esgotamento sanitário, em sistemas de abastecimento de água, que precisam se adequar a algumas realidades ambientais que a gente tem aqui no estado. O empréstimo com a instituição francesa é diferenciado, com redução de taxas de juros ao cumprir metas estabelecidas em contrato. A gente já tem aí em torno de algo na ordem de 120 milhões de euros que a gente vai alongar essa dívida, que é uma dívida dos investimentos que estão em andamento, tá? E teremos aí 80 milhões de euros para fazer esses novos investimentos. Em especial esse que eu acabei de falar, que é relacionado à redução de perda d'água, porque dentro do contrato assinado aqui com a FD, a gente tem alguns indicadores com metas, alguns são gatilhos, então a gente tem que cumprir alguns indicadores para que os recursos sejam liberados. Esse é um formato novo, diferente da regra geral de assinatura de contrato de financiamento que nós temos na CAGES, principalmente com instituições oficiais do governo federal, como o BNDES, o BNB ou Caixa Econômica, em que os financiamentos são focados em faz a obra, apresenta a medição, recebe o dinheiro. Não, nesse caso não. Nesse caso a gente recebe o dinheiro, trabalha o que precisa, cumpre os indicadores, tem um gatilho, recebe mais uma parcela de valor, e isso acaba trazendo para a gente um pouco mais de celeridade, velocidade, garantia de que o investimento e que as obras podem ser aceleradas. Então, é um modelo bem interessante, novo para a gente, mas que a gente entende que é o melhor modelo para trabalhar o setor de saneamento e para a gente chegar na universalização que já está logo aí, que é em 2033. Nós também teremos uma nova PPP, que é uma parceria público-privada para esgotamento sanitário, ou seja, nós vamos fazer até o fim do ano, provavelmente teremos uma licitação de uma nova PPP para atender 128 municípios. A primeira PPP que nós fizemos já atende 24 municípios, atende aproximadamente 4,3 milhões de pessoas, que são as pessoas atendidas pela CAGES, e ainda temos 1,2 milhão de pessoas nos 128 municípios restantes da operação da CAGES e que essa nova PPP também vai trabalhar. E a ideia chegar em 2033 com 90% de atendimento a todas as cidades em que a CAGES tem contrato de programa ou contrato de concessão, que no caso são 151 municípios dos 184 que nós temos no estado. A cooperação no desenvolvimento sustentável e inclusivo no setor de água e esgotamento sanitário por parte da AFD ao Ceará levou em conta a história e a governança da CAGES. Faz parte das empresas de ponta no Brasil, das empresas públicas de ponta do Brasil. Estamos trabalhando com algumas delas,
como por exemplo com a Copasa, no Minas Gerais, no qual tivemos trabalhando também numa inovação financeira que é um programa. É uma etapa aquém desse financiamento que, com a CAGES, expressa a maturidade do posicionamento e da estratégia da CAGES e achamos importante de poder acompanhar essa estratégia da CAGES, que, como o Neuri estava dizendo, existe há anos e já foi comprovado, já tem muitos indicadores que estão registrados mês após mês, ano após ano, e que permitem ter essa relação de confiança e que permite passar numa relação que é realmente de como dar os meios à CAGES de se desenvolver por si e não através de financiamento de construção de infraestrutura. Então, realmente, é uma maturidade da empresa que queríamos acompanhar com esse financiamento. Mas também estamos fazendo isso com outros instrumentos. Vamos, daqui a alguns meses, lançar um Blue Bond com o Banco de Desenvolvimento Brasileiro para financiar o setor da água, os municípios principalmente, através de um financiamento específico de um grande banco de desenvolvimento brasileiro. Financiamos muito o setor da água no Brasil através de um instrumento que é também parte desse, é sem garantia da União, financiamento não soberano. Financiamos a Copasa, a Caja, que é uma empresa municipal, não estatal, a Casan e tudo isso, e tem muito mais para vir. O interesse desse tipo de financiamento é que é muito rápido. Em menos de um ano, isso foi um pouco mais de um ano, porque tem toda a complexidade de um novo instrumento financeiro, mas em menos de um ano estamos em capacidade de disponibilizar recursos para os nossos parceiros. E também estamos em capacidade de inovar na forma de contratação, na forma do financiamento. Quando tem a garantia da União, as formas de financiamento são um pouco mais rígidas. Não permite acompanhar dessa forma os parceiros. Agora o intervalo, a gente volta já. O programa Brasil Soberano, lançado pelo governo federal para responder internamente aos prejuízos causados pela tarifa imposta aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, ainda tem muitos detalhes a serem definidos, mas é considerado necessário nesse momento em que muitos empregos estão ameaçados. Aqui no Ceará, a Federação das Indústrias do Estado está analisando as medidas e buscando melhorias no que considera, nesse caso, deficiente. O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, comentou os pontos do programa e pediu a urgência na solução do problema principal, a cobrança da tarifa. Nós tivemos as medidas do governo do Estado, que saíram logo no dia 1º aqui, que o governador deverá estar anunciando também como deverá ser feito hoje ou no máximo amanhã também, que foram medidas, todas as medidas que a gente solicitou ao governo do Estado nos atendeu. Dentro dessa do governo federal, logicamente, nós estamos falando do país todo, não é só do Estado do Ceará, aí a gente vai para todo o país, que são bem mais abrangentes, né? Veio a parte do crédito, né? do financiamento, via o Pronamp, veio o Reintegra, né? O Reintegra ele veio agora com 3,1%, o Reintegra é um capital de giro que o governo devolve para quem exporta. Eu exporto R$100, ele me devolve 3,1. Mas, da forma como saiu para as operações daqui para frente. Nós não estamos conseguindo vender. É isso que eu estou querendo que as pessoas compreendam. O Reintegra, a ideia nossa era que ele pudesse nos devolver de janeiro a julho o que a gente exportou para os Estados Unidos, como capital de giro para as empresas poderem se fortalecer e continuarem com as suas atividades. Mas o Reintegra, da forma como saiu,
é daqui para frente. Então, eu estava vendendo até julho. Em agosto eu não estou vendendo. Então, eu vou ganhar 3,1% de quê? De zero. 3,1% de zero é zero. Né? Então, é um problema que a gente tem que conversar com isso. A restituição de crédito tributário, né, no caso do IPI, que é muito importante, que também está na medida provisória, ou seja, essa medida que saiu ontem do governo, ela é abrangente, nós estamos estudando, porque o governo também já anunciou hoje que está analisando para ir e afinando esse trabalho. Então, a gente espera realmente que haja, por parte do governo, né, que já teve essas medidas saindo, a gente poder discutir isso setorialmente, porque nós estamos falando de uma coisa totalmente abrangente. No caso do estado do Ceará, nós temos aqui mais de 19 setores. Cada um tem uma peculiaridade diferente da outra. Então, não dá para você sair com uma medida ao qual você chega e diz, eu vou resolver o problema de todos vocês juntos. Eu tenho que conversar com cada um de vocês para entender o problema e tentar minimizar essa solução. E excursões de compradores de moda no atacado que vêm a Fortaleza agora contam com espaço dedicado a eles no Centro Fashion. A estrutura oferece o melhor atendimento aos profissionais que movimentam o setor de moda aqui na cidade. Aqui no Centro Fashion, a novidade já movimenta muitas pessoas que estão aqui trabalhando com o atacado de moda. Nós vamos conversar com a gestora desse novo espaço, que foi pensado exatamente para esse público, para gerar aí uma maior qualidade, um melhor atendimento. O Chil Souza pode nos dizer. Vocês prepararam, hoje já está em funcionamento, isso vai aquecer ainda mais esse mercado importante da nossa cidade? Sim, com certeza. A gente tem aí pensado realmente como polo de atacado de Fortaleza. Então, todas essas excursões estão aqui, são excursões de transportadora que leva toda a moda do Ceará aí pelo Brasil afora. A gente está notando aqui essa estrutura, mas a novidade também contempla o transporte dessas pessoas da José Avelino até aqui, isso movimentando todo esse corredor. Isso, justamente. Quando a gente fala de polo de moda de Fortaleza, nós estamos querendo fazer essa conexão. Então, estamos pensando tudo cuidadosamente, com muito carinho, com muita organização. Então, vai ter esse translado, né, a partir de 8 da manhã, indo do Centro Fashion para o polo, do polo para o Centro Fashion, para que todo mundo possa comprar lá, comprar aqui e assim todo mundo crescer, né? Tio, para quem está de fora um pouquinho ainda não entende como é que tudo isso funciona, o que está acontecendo aqui, por que essas pessoas estão para todos os lados com essa mercadoria? Explica para gente. Então, a gente tem aí 10 anos, né, que já estávamos lá no polo de moda. Aqui são excursões de vários estados, transportadora de vários estados. E a gente tinha que, né, assim, um tempo muito curto, encontrar outro lugar. E o Centro Fashion nos abraçou, ele tem um espaço muito bom. Hoje ele está, sem dúvida, se tornando mais ainda um centro de atacado, um centro direto do fabricante, né? E aí essas excursões, elas realmente vêm, são excursões de transportadoras que vêm de vários estados do Brasil. E aqui a gente tem cada uma o seu guichê, chega com ônibus, os ônibus que chegam, os passageiros, eles vai ter uma comodidade maior, porque tem banho para essas pessoas. A gente também fez uma parceria com o hotel, então no hotel tem alojamento para todos os guias de excursões, motorista, porque precisa descansar um pouco, né? Porque daqui a gente vai para outros polos. Então, a gente está realmente assim, pensando tudo com muito carinho, organizando bastante tudo isso. Isso certamente faz parte dessa consolidação da nossa cidade como referência regional, do país, na verdade, todo, para esse setor que é tão importante para a nossa economia. Sem dúvida, sem dúvida. Fortaleza, ela sempre foi conhecida, né, como um grande polo de atacado. Eu digo aqui do Ceará, porque na verdade são todas essas cidades vizinhas, mas realmente o polo de Fortaleza ele cresce muito. Eu digo sempre que são a via de mão dupla. Não existe o polo sem as excursões e sem as transportadoras, e não existe as transportadoras sem o polo de confecções. Chil Souza, muito obrigado pela entrevista, dando detalhes dessa novidade. A gente está acompanhando aqui muita gente, muito movimento aqui nos bastidores, todo mundo trabalhando, levando exatamente essa mercadoria para o destino após as compras serem feitas aqui na nossa cidade. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E um espaço que promete levar o público para muito além da imaginação. A aventura começa nas 4 rodas, passa pelos céus e termina em experiências imersivas de tirar o fôlego. No Super Máquinas e na Norte Star Táxi Aéreo, que ficam no Eusébio, é possível ver de perto máquinas históricas, dirigir supercarros
e ainda viver experiências que normalmente só se vê em filmes. O Super Máquinas surge como uma proposta inovadora que combina paixão automobilística, história e tecnologia, oferecendo uma alternativa de entretenimento diferenciada, tanto para turistas quanto para moradores de Fortaleza e região metropolitana. Um espaço único aqui no Ceará que está revolucionando o conceito de entretenimento automotivo. O Super Máquinas reúne em um só lugar uma coleção impressionante de veículos, desde os mais modernos até os mais antigos. Começando por este modelo aqui, o primeiro carro a chegar aqui no Ceará em 1908, Paulo. Conta essa história pra gente. Certo. Na verdade, esse carro é um Piccolo 1906. Ele se deslocou da Europa para o Brasil e chegou aqui em 1908. E ele desembarcou em Camusim. Esse carro pertenceu ao João Tomé de Saboia. João Tomé é o nome da nossa rodoviária. João Tomé era governador do estado e ele era engenheiro ferroviário. Quando ele desembarcou esse carro em Camusim, ele não tinha estrada, ele tirou os pneus, ajustou as rodas nos trilhos do trem e foi até Sobral 45 km por hora. Esse carro hoje tem 119 anos, ele é o segundo carro mais antigo do Brasil e é o carro mais antigo do Ceará. O primeiro carro está em Salvador, é um 1902, mas está destruído. Então, funcionando com todas essas condições, esse é o mais antigo hoje do Brasil e é o primeiro carro do Ceará, que foi da família Saboia, né? Ela é uma família de Sobral, por isso esse carro saiu de Camusim e chegou em Sobral pelos trilhos do trem. Para os amantes do automobilismo, aqui também dá para fazer uma viagem no tempo e apreciar modelos exclusivos e a história de grandes ídolos como Ayrton Senna. Somos muito gratos ao Senna por tudo que ele fez, temos um carinho muito especial a ele. Mantemos uma aeronave que foi dele, foi comprada com o seu Newton, o pai dele, né? E aqui a gente tem um cantinho em homenagem a ele. O que é isso? Aqui nós temos uma foto do MP4, que era a McLaren que ele corria na época, e o Bernie Eccleston propôs ao Senna a 41ª vitória, porque ele precisava dessa vitória para o Mundial de Construtores. E o carro não estava muito bom, era o Grande Prêmio de Adelaide. E ele falou para o Senna, Senna, se você ganhar no final da temporada, eu lhe dou o carro. E o Senna ganhou e ele deu o carro. Carro esse que no último Grande Prêmio do Brasil, o Hamilton fez umas voltas simbólicas com esse carro. E aí o Cid Mosca, que era o pintor oficial dos capacetes dele, pintou 41 capacetes para comemorar as 41 vitórias. E a Moët Chandon fez 41 champanhes assinadas pelo Senna em homenagem às 41 vitórias, e a gente tem um 41 avos da história. O conceito de realizar sonhos automotivos ganha relevância principalmente quando esses desejos são praticamente inacessíveis para a grande maioria da população. Já imaginou poder dirigir uma Ferrari ou um Mustang sem precisar gastar uma fortuna para isso? Aqui no Super Máquinas isso é possível, através do aluguel desses super carros. Paulo, como é que funciona essa parte do aluguel desses super carros? Isso é uma oportunidade que a gente gerou, porque normalmente uma pessoa que tem um carro desse super esportivo, ele é muito exclusivista, ele não cede, ele não empresta, ele não deixa ninguém ver. Então a gente resolveu juntar esses carros e dar uma oportunidade a todos de ter essa experiência com os super carros. Esses carros saem sob a forma de aluguel, com o instrutor do lado, que são carros que têm controle de tração, são carros muito violentos, então tem que se explicar, tem que mostrar como é que ele funciona, e aí a pessoa vai dirigir dentro das limitações de trânsito, né? E tem sido muito agradável a pessoa, porque eu fui sentar numa Ferrari com 50 anos, mas tem gente aqui que já sentou com 27 anos, então é uma diferença muito grande ter tido essa oportunidade de dirigir um carro desse. Realizado o sonho de muita gente, então. Temos realizado o sonho de muita gente, não só nessa parte de carro, como o sonho do primeiro voo também, que são coisas também impressionantes. A gente trata com muito cuidado essas coisas, porque você está vendendo momentos, e momentos você tem que ter uma atenção muito grande, a pessoa está vivendo aquele momento que é dela, e a gente
tem todo jeito de engrandecer esse negócio. O acervo impressiona pela variedade e qualidade das marcas. Além da Ferrari e do Mustang, veículos Jaguar, Porsche, Mercedes e o moderno BYD. Cada veículo da frota está disponível para locação, sempre com o acompanhamento de um instrutor experiente. A democratização dessa experiência, mesmo que temporária, representa uma mudança significativa no mercado de entretenimento. Coisas muito exclusivas. E a exclusividade desse tipo de material, digamos, tinha até um pouco de egoísmo das pessoas e a falta de querer mostrar, está lá guardado, deixa quieto e tal. E a gente resolveu abrir esse espaço aí. Aqui no Super Máquinas também tem espaço para tecnologia, através das experiências imersivas geradas por esses simuladores de última geração. É uma atração única aqui no Brasil, né, Paulo? Sim, até o momento ela é uma atração única. Nós trouxemos esse equipamento da China, depois ele passou por uma adaptação na Europa para se colocar em condições que a gente queria. Foi um trabalho de quase 2 anos de aprimoramento deles e eles estão aqui. É uma realidade 9D, é uma coisa totalmente exclusiva ainda. Nós ali temos um simulador de montanha-russa, onde você coloca um óculos, a realidade é tão grande que tem pessoas que são mais sensíveis e chega até a enjoar. Esse aqui, no caso, é um simulador de voo, onde você se imagina voando com 2 motores nas costas e você põe o óculos e conforme os seus movimentos você sai voando no espaço. É uma coisa bastante interessante. Esse aqui é um simulador de moto, que até onde tem conhecimento é o único no Brasil ainda, né? Você coloca também o óculos na realidade 9D e você tem realmente a sensação de estar pilotando uma supermoto. Esse aqui ele é um simulador, é um game, onde você também simula estar voando num avião de caça. Ele tem condição de dar 360 graus, dá looping, dá tunou, faz todos os movimentos de um avião numa guerra. É bastante interessante, várias pessoas nossas que fazem esse tipo de manobras adoraram e acharam muito realista isso. E por último esse simulador aqui, que ele é um simulador apoiado em 6 eixos, é uma plataforma flutuante que tem todos os eixos e você corre online com o mundo inteiro, né? Você tem algumas programações e é muito usado na Europa, na época do inverno, que as pessoas não têm acesso às pistas e treinam nos simuladores. Então isso é um simulador que até o momento, pelos nossos registros, são únicos no país. Uma das atrações mais emocionantes aqui do complexo são os voos panorâmicos de helicóptero operados pela Northstar Táxi Aéreo, uma empresa com mais de 25 anos de experiência no mercado aeronáutico brasileiro. Temos um voo curto, que as pessoas às vezes têm algum receio e tal, então pedem para fazer um voo inicial. Então esse voo ele dura de 10 a 12 minutos, a gente decola daqui, passa na Cofec, passa no Beach Park, passa nas dunas, passa na lagoa e pousa. Quando a pessoa necessita de um voo pela cidade e tal, aí é um voo de 30 minutos, que a gente consegue sobrevoar todos os pontos turísticos de Fortaleza e as praias aqui da região. Esse conjunto de atrações amplia ainda mais as possibilidades de experiências únicas, combinando a emoção terrestre dos supercarros com a perspectiva aérea privilegiada do litoral cearense. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.